Olá, gente! Eu sou a doutora Flávia Denigres e estou aqui gravando mais um videozinho para vocês. Essa semana eu resolvi falar sobre a melatonina. A melatonina é um suplemento que vem sendo muito utilizado atualmente para pessoas que têm distúrbios do sono. Então, as pessoas que têm dificuldade para dormir ou que têm um sono inquieto, enfim, que têm algum problema relacionado ao sono, muitas vezes elas estão usando a melatonina para poder ajudar nisso daí. Mas onde é que a melatonina entra nesse tipo de problema? A melatonina ela é um hormônio produzido por uma glândula do nosso corpo, ela é natural do nosso corpo. A gente tem uma glândula chamada pineal, que fica logo embaixo do cérebro, pequenininha, que quando o dia começa a escurecer, a luminosidade cai, ela é estimulada a produzir melatonina, aí a gente começa a ter um soninho e a vontade de dormir. Quando amanhece e a luminosidade retorna, a produção da melatonina pela pineal é inibida, os níveis sanguíneos dela começam a cair e a gente desperta. Isso se chama ciclo circadiano, né? E é o nosso ciclo de sono e vigília, da gente dormir e acordar. E quem faz isso pra gente, né? Quem está intimamente relacionado com isso é a melatonina, esse hormônio nosso aí. A gente percebe pessoas, por exemplo, que trabalham no turno da noite, elas demoram um tempo para se acostumar com isso, porque elas vão passar o período de baixa luminosidade acordada e de alta luminosidade dormindo. A pineal delas precisa de um tempinho para se acostumar com a produção de melatonina nesse ritmo. A gente, quando viaja também para países com fusos horários diferentes, a gente fica meio fora de órbita um tempo, né? Até se ambientar. É o tempo que a nossa pineal precisa para regular a produção da melatonina e a gente voltar ao nosso normal ali, né? Mas será que é só isso, gente? Não, não é só isso, como eu já falei. A melatonina ela tem outras funções, inúmeras outras funções do nosso corpo que vêm sendo estudadas e são funções muito importantes. Por exemplo, ela participa ativamente do desenvolvimento puberal. O que é isso? Os adolescentes vão desenvolver os caracteres sexuais, estirão, enfim, o desenvolvimento na adolescência, a melatonina está atuando nisso daí, né? A melatonina é produzida pela pineal relacionada ao triptofano. O que é o triptofano? É um aminoácido precursor da serotonina. Serotonina, então, neurotransmissor que faz a comunicação entre um neurônio e outro. É o neurotransmissor falado aí do bom humor, da felicidade, né? As pessoas falam muitas vezes, fulano tá deprimido, tá com a serotonina baixa, come uma banana, enfim, é bacana a gente começar a ver aí as pessoas já tendo algum conhecimento disso. Mas então a gente tem essa relação, né, do triptofano, serotonina, melatonina, e por isso já foi descoberto que a melatonina atua assim na depressão, na ansiedade, atua na memória, né? Até em coordenação motora já foi relacionado a alguma participação da melatonina nisso. Outra coisa também, ela tem uma ação anti-inflamatória e isso está sendo promissora na área da dor. A gente sabe que tem pessoas com dores muito fortes, dores de difícil tratamento, né? E a melatonina com esse potencial anti-inflamatório está sendo uma promessa nessa área aí. Além disso, esse poder anti-inflamatório também pode ajudar numa outra coisa, e isso eu uso em consultório, porque eu pego muito paciente, como eu trato obesidade, sobrepeso, eu pego muito paciente com esteatohepatite. O que é isso? Já ouviram falar da esteatose hepática, que é o fígado gorduroso? Ela vai evoluindo, se a gente não tratar e continuar, né, com os fatores de risco aí, para uma esteatohepatite não alcoólica. O que é isso? É uma inflamação no fígado. O fígado realmente fica inchado, inflamado. E se a gente não tratar isso também, vai evoluir para uma cirrose, que aí já é incurável, né? É uma hepatopatia crônica que não tem como a gente curar mais. Enquanto é gordura e esteatohepatite, a gente ainda consegue manejar isso de forma mais satisfatória. Então, a melatonina está sendo usada como coadjuvante no tratamento para reduzir a inflamação do fígado desses pacientes. Olha que bacana isso daí, né? Isso é muito comum no consultório, gente. Eu pego muito paciente com esteatose e paciente já com esteatohepatite por causa de problemas alimentares, problemas do balanço energético corporal, né? Outra coisa também, a melatonina está sendo relacionada a uma redução da pressão arterial. Não estou falando para ninguém parar de tomar o remédio de pressão e começar a tomar melatonina, ok? Não é isso. A melatonina ela pode ajudar
a reduzir a pressão em alguns casos, e ela tem que ser muito bem indicada por um médico que saiba manejar a melatonina, ok? Outra coisa, câncer. Uma doença que a gente vê cada vez mais, né? Muito relacionada a maus hábitos de vida. Má alimentação, falta de atividade física, esse estresse louco que a gente vive atualmente, né? E outros fatores aí que a gente pode manejar, né? No consultório eu também trabalho com isso. Eu uso a alimentação para ajudar o paciente a ter uma longevidade mais saudável, né? Então a gente vai mudando hábitos alimentares, hábitos de vida, para tentar prevenir no futuro o aparecimento dessas doenças. E eu uso às vezes suplementos nisso também. E um deles é a melatonina, né? Por ela estar envolvida aí no tratamento e prevenção de alguns tipos de câncer, já está bem relacionado principalmente a câncer do trato gastrointestinal e ao câncer de mama, ela tem sido um aliado poderoso da gente aqui. E nessa mesma linha aí, né, do estresse oxidativo, que vai levar à formação de radicais livres, a melatonina também está sendo uma promessa no combate ao envelhecimento, né, a pele bonita, essas coisas. Então, como eu trabalho com nutricosmética também no consultório, eu lanço mão da melatonina para alguns pacientes quando está indicado, para ajudar, né, nesse combate ao envelhecimento e manutenção da jovialidade da pele. Bom, o que mais, né? Um outro fator aí seria o combate a infecções. Então, a gente tem aí infecções chamadas infecções oportunistas, como herpes e cândida, que se aproveitam de uma fraqueza do nosso sistema imunológico para se instalarem, e a melatonina está sendo uma promessa no combate dessas doenças. Antes a gente tinha aí medicamentos antivirais para herpes e medicamentos antifúngicos para cândida, agora a gente tem um aliado aí, que é a melatonina, né? Outra coisa também, dermatite atópica, né, na dermatologia, está sendo muito usado também. Muitas vezes a melatonina também pode ser usada em forma de creme tópico, para queimaduras solares, outros tipos de afecções dermatológicas, tá? E uma coisa que eu acho fantástica, né, apesar de não ser exatamente a minha área, porque eu não trabalho com crianças, mas enfim, a melatonina tem sido usada para melhorar a qualidade de sono de pacientes autistas e com TDAH, que é o transtorno da hiperatividade e déficit de atenção. O que está acontecendo? Melhorando o sono dessas crianças, além dos benefícios óbvios para a saúde delas, né? Aliás, você vai ter o quê? Uma melhora do comportamento delas durante o dia. Olha que fantástico isso, né, gente? Eu fico encantada quando a gente consegue melhorar a vida das crianças aí, né? Agora, trazendo de volta para o meu consultório, o que a melatonina me ajuda aqui também? Então, eu já falei que eu uso ela na prevenção, né, na medicina preventiva aí, para uma longevidade saudável. Uso ela na nutricosmética para beleza e tudo, né? E uso ela também na obesidade, que é uma gama grande que eu tenho aí de pacientes. Já falei que eu uso para o fígado gorduroso, esteatohepatite não alcoólica, mas eu uso também para diminuir a gordura corporal, porque já tem estudos mostrando que ela reduz a gordura corporal, reduz a gordura visceral, que é aquela gordura que fica nos nossos órgãos e está intimamente relacionada com as doenças cardiovasculares, como infarto, por exemplo. Então, é muito bacana. Além disso, né, pacientes que chegam também com diabetes tipo 2 ou a glicemia um pouquinho aumentada aqui, está muito relacionado à obesidade e sobrepeso, a melatonina, ela também atua, gente, reduzindo a produção de insulina, vou falar disso já, e protegendo as células beta. As células beta são as células do pâncreas que produzem insulina. Mas por que é bom também, além de proteger a célula beta, ela reduzir a secreção de insulina? A insulina é o hormônio poupador. Então, a insulina quer pegar tudo que a gente come e sobra e armazenar em forma de gordura. É um dos papéis dela, é isso que ela faz de melhor, na verdade, e na maioria das pessoas, né? Então, você tendo menos insulina, você poupa menos em forma de gordura. Então, nos planos alimentares, que eu faço aqui no consultório e tudo, a primeira coisa que eu quero é manter a insulina do paciente baixa.
Então, eu vou fazer isso através da alimentação, com certeza. Mas se o paciente tem alguma dificuldade, se isso não está sendo possível, a melatonina vai me ajudar, em forma de suplemento, a baixar um pouco a insulina desse paciente, para ele parar de poupar em forma de gordura, ok? Bom, eu queria trazer isso então um pouquinho, né, de tudo que a melatonina faz, ainda tem mais coisas, tá? Não cabe tudo aqui. Tem muitos estudos sendo feitos aí com outras funções dela. Eu trouxe o que estava mais relacionado não só à minha prática médica, mas também ao serviço que eu posso ajudar as pessoas, os problemas mais comuns para as pessoas. Então eu quis listar esse daí, mas tem muito mais coisas aí sendo estudadas, muitas promessas, e a gente torce para que se descubra muita coisa boa mesmo. Então, uma dicasinha que eu sempre gosto de deixar aqui no final dos vídeos, né? Nunca tome suplementos, e isso inclui melatonina. Eu já expliquei aqui para vocês hoje que ela é um hormônio, com tanto de coisa que ela vai mexer no corpo, né? Então não tome sem consultar um médico antes, sem ter certeza que é um médico habilitado, que tenha conhecimento sobre a melatonina, porque ela tem doses diferentes para cada tipo dessas aplicabilidades que eu falei, tem maneira de usar, tem forma de apresentação diferente. Então, se você se identificou com alguma dessas coisas aqui, procure um profissional bacana para te ajudar, ok? Até a próxima, gente!